Estamos na era das ações e hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo, um coração firme na palavra. Primeira tarefa, leia Salmos 1:3, que eu vou ler aqui com vocês, mas eu vou deixar depois ali na descrição, na legenda dessa live, eu vou deixar esses capítulos para vocês poderem ler sozinhos e meditar, ok? Então vamos lá. Salmos 1:1-3. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. E ontem a gente falava sobre isso. Bom dia, Luiz, querida, seja bem-vinda. Ontem a gente falava sobre isso no nosso encontro das mulheres. Eu volto a convidar aqui. Ontem foi... Todas as terças são muito abençoadas, mas ontem nós estávamos num número maior de mulheres novas chegando, e isso enche o coração, porque é esse o nosso trabalho, né? Cada vez mais resgatar almas para Jesus, ganhar almas para Jesus e trazer o conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. E o quanto aqui essa palavra de Salmos 1-3 fala sobre conhecer a verdade e andar sobre ela, andar sobre as leis de Deus, né? E esse é o preço que eu tenho para pagar. E ontem a gente falava sobre isso no encontro, que muitas vezes a gente quer todas as bênçãos, todas as graças, mas a gente não quer pagar o preço para andar com Jesus. Não quer pagar o preço de todos os dias, e é o que a gente vai falar aqui, de ter esse momento de intimidade, que é o que eu falo com vocês desde o começo da leitura desse livro. Desde antes, na verdade, mas mais especificamente agora, lendo esse livro. Que eu preciso reservar na minha agenda, que isso precisa fazer parte da minha rotina. Se eu quero, isso é só uma escolha, se eu quero viver a graça, se eu quero viver sobre a graça, se eu quero viver sobre as leis de Deus, eu vou ter que fazer a minha parte, né? Ontem mesmo foi postado um vídeo do casamento, que um casamento é 50-50, né? 50% eu, 50% o meu marido. E assim é o meu relacionamento com Deus também. 50-50. Eu preciso fazer a minha parte. Deus nos dá muito, mas Ele nos exige muito também. Ele nos exige que estejamos na casa dele, sim. Porque é lá que nós vamos estar visitando a casa dele, né? A pastora sempre usa isso e eu uso aqui também, para eu ter uma intimidade elevada com alguém, com uma amizade, com uma amiga, eu preciso frequentar a casa dela. Então, Deus está com nós o tempo inteiro, sim, mas a gente precisa, e está escrito dentro da Bíblia, a gente precisa ter um lugar para congregar, para estar com a igreja, para estar em comunidade, ok? Então, leia Salmos 1:1-3, li, nós vamos ter que refletir depois. Isaías 58:11. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Ou seja, confie no Senhor e tudo lhe será dado. E muitas vezes a gente quer fazer na força do nosso braço, né? A gente entrega para Deus em oração, pede, mas a gente não dá o tempo e vai lá e acha, não, mas ainda não aconteceu, eu vou lá e vou fazer com as minhas mãos. Vou fazer com a força do meu braço, com o pensamento daqui, né? Com o meu coração. Ontem a pastora falava muito sobre isso. Quando eu ajo sobre o meu coração, muitas vezes eu não faço o correto, porque eu ajo com muita raiva ou com muito amor. Então, às vezes eu entrego algo para Jesus e eu não dou tempo, né, das coisas acontecerem, das coisas estarem acontecendo. Então, entrega realmente, que Deus não deixará faltar água, comida, nos guiará no deserto em todos os sentidos, porque Ele nos prometeu, né, o pão de cada dia, que não era para estarmos ansiosos com coisa alguma, que tudo Ele nos entregará. Porém, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta, a pastora falou sobre isso também ontem,
se atirar no sofá, orar, se atirar no sofá e esperar o maná cair do céu, porque não vai. A gente precisa fazer a nossa parte, mas a gente precisa aprender a confiar em Deus e acalmar. Mais um que ele manda ler aqui é Jeremias 17, 7, 8. Vamos lá. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, porque continua dando frutos. É sobre isso, né? Todos esses 3 capítulos falam sobre isso, o quanto eu preciso confiar e me entregar realmente para Jesus, para Deus, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele criou todas as coisas e os planos dele são muito melhores do que os nossos. E eu sempre falo isso aqui, e eu sei que da boca para fora é muito fácil, mas na hora que o bicho pega, na hora que a gente enfrenta desafios, e a gente vai enfrentar desafios, a gente precisa lembrar disso. Deus não nos dá o fardo maior do que a gente possa carregar. Não. Se Ele te deu um peso que você tá achando que tá pesado, que tá difícil, creia. Se Ele te deu isso, é porque você pode carregar. Você tem a capacidade de carregar. Então, dobre o seu joelho, se conecte com Ele, peça. A gente deve abrir a nossa boca para pedir também. Precisamos ser gratos, agradecer? Sim. Mas podemos e devemos pedir. Deus sabe de todas as coisas, mas se a gente não abrir a nossa boca, a gente não vai ganhar. A gente precisa falar, profetizar, pedir e orar. Liste as características, após ler, né, depois eu vou deixar aqui na legenda, após ler esses três versículos da Bíblia, liste as características da mulher cujo coração está firmado na palavra de Deus. Quais são as características dessa mulher? Que tipo de mulher eu preciso ser para ser uma mulher firmada realmente na palavra de Deus? Segunda tarefa. O que ensina o Salmo 42, 1, 2? Vamos lá. Hoje tá cheio de versículos aqui. Assim como o corso, que a tradução aqui é um veado, né? Deseja as águas do ribeirão, assim também eu quero estar na tua presença, ó Deus. Eu tenho sede de ti, ó Deus vivo. Quando poderei ir adorar na tua presença? O que ensina isso? Sobre o tipo de desejo que devemos manter, pelo nosso Deus. O quanto a gente precisa querer. Tá tudo à disposição, tá tudo disponível. Mas se eu não me organizar, se eu realmente não quiser, se eu realmente não tiver sede, eu não vou beber dessa água. Se eu esperar a sede ficar, é aquilo que, que as nutricionistas, os médicos falam, qualquer profissional da saúde, água. Não espere morrer de sede, né? Uma força de expressão de hábito para beber água. Tenha a sua água sempre para você se hidratar. Porque o momento que você já está com muita sede, significa que o seu corpo já está sofrendo. Então não espere encontrar Jesus somente no momento que você precisar. Porque nós precisamos dele o tempo inteiro, em cada micro decisão do dia. A gente não se dá conta de quantas coisas, e ontem a pastora falou sobre isso também, né? E quando eu começo a ligar as coisas, eu vejo quão abençoado cada vez é estudada a palavra. As escolhas. Eu preciso saber das escolhas. Eu preciso saber que muitas vezes eu escolhi isso e não isso porque Deus quis me livrar de algo que ia acontecer. Às vezes eu me atraso porque Deus ia me livrar de um acidente, porque Deus ia me aliviar de um mal súbito, de algo que eu ia encontrar, de algo que não era para eu ver. Então, entenda que Deus está o tempo inteiro conosco, mas nós precisamos ir a Ele, querer essa presença dEle, conversar com Ele, orar com Ele, ter intimidade com Ele e não só beber dessa água quando a sede tiver, quando eu já tiver de língua de fora.
Quando a sede já tiver, ai meu Deus, que dor de cabeça, o que que eu tenho? Ai, não tomei água hoje. Quem nunca, né? Eu, pode ter certeza, é raro, mas acontece. Quando eu tô com dor de cabeça, o que que eu tenho? Minha mãe, não tomei água suficiente, porque a gente precisa tomar água. Hoje de manhã até eu fiz o cálculo, baseado nos 40 ml, 35 ml, 40 ml da Vitória, para ver o quanto que a Vitória precisa tomar de água. Deu 650 ml, porque eu pensei, nossa, eu tô mandando uma garrafinha de manhã, uma de tarde, ela não tá tomando tudo. Então ela não precisa tomar 1 litro de água, mas sim, ela precisa tomar 600 e... tem que fazer de novo a conta. 600 e poucos ml, né? Eu fiquei tão focada que, ok, não precisa de 1 litro, que o quanto a gente precisa nutrir, ter sede, e às vezes não ter a sede, né? Mas ter o hábito de querer beber dessa água. A minha vida e a sua vida será muito transformada, com certeza. Até que ponto a verdade de Coríntios 2, 4 e 16, que diz o seguinte: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É real para você? Para você, qual a importância de um tempo com Deus no seu dia a dia? Quando enfrenta seus desafios diários? É isso que eu falei, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta. A gente faz no automático e a gente não se dá conta que Deus está falando com nós o tempo inteiro. Deus está nos livrando o tempo inteiro, está cuidando de nós o tempo inteiro. E o quanto nós temos retribuído e feito a nossa parte. Analise esses 3 estágios para a leitura da Bíblia. 1. O estágio do óleo de fígado de bacalhau, quando você a lê como quem toma um remédio. 2. O estágio da farinha de trigo, quando você lê a Bíblia como quem se alimenta a seco. E 3. O estágio dos pêssegos com creme, quando a leitura é consumida com paixão e prazer. Que estágio descreve melhor a leitura que você tem feito da palavra de Deus nos últimos tempos? Que passos você poderia dar para alcançar o estágio dos pêssegos com creme se você ainda não alcançou? E essa é mais uma tarefa que eu vou deixar tudo descrito que eu quero que você escreva. Você está em qual estágio? No que toma como um remédio, que tem que meter-lhe água para descer aquilo que está trancando, assim, porque eu tenho que ler. No que engole a seco, como uma farinha. Disseram, a Nath disse que eu tenho que ler, eu vou ler essa coisa e nem entendo. Ou você já está no estágio que é prazeroso, que você lê porque você entende a importância disso e, além de ler, você pratica o que você lê. Tudo que eu somente ler, somente assistir e não colocar em prática, de pouco adianta. Estou lendo a Bíblia e estou indo na igreja. É? E continua sendo fofoqueira? E continua mentindo? E continua levando e trazendo? E continua fazendo coisa errada? Não adianta. Não adianta botar louvor e ouvir o louvor o dia inteiro se você continua fazendo coisas erradas, pecando, traindo, roubando, fazendo o que for, tititi, levando e trazendo. Não adianta. A gente precisa ler a palavra e colocar ela em ação, colocar ela em prática, olhar para dentro do coração e ok, eu fiz errado hoje, Deus, eu me arrependo e eu não vou mais fazer. E cada dia fazer menos, de preferência não fazer o que é errado, mas se é uma pessoa que tem muito problema, por exemplo, com fofoca, né, que é um mal que eu abomino, odeio fofoca, mas tem muita gente que se aproxima para fazer fofoca. Então, se você tem esse problema, se você tá aqui e você tem esse problema, saiba que Deus cura isso, mas você precisa querer. Toda vez que você for fazer uma fofoca, ou falar mal de alguém, trazer algo, pense, o que isso vai trazer de bom? O que isso pode colaborar? É só uma especulação? É só, deixa eu te contar para falar da vida do outro? Ou isso vai edificar a vida dessa pessoa que está ouvindo? Faça essa pergunta sempre antes, que eu tenho certeza que aos poucos esse hábito, esse mau hábito, péssimo hábito, vai sair da sua vida. Porque a fofoca, ela destrói vidas e principalmente a vida de quem faz a fofoca. A gente envolve muitas vidas quando faz uma fofoca.
o julgamento, julgar a vida do outro, deixa para Deus. Não somos nós que precisamos julgar a vida de ninguém. Atire, né? Deus disse, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Atire a primeira pedra aquele que nunca julgou. Eu não tenho direito de julgar a vida do outro, a não ser que ele me pediu, a não ser que ele precise de ajuda. Mas eu não tenho esse direito. Chega de fazer fofoca, chega de cuidar da vida do outro. Se a gente olhar para a vida da gente, não sobra tempo. Não sobra tempo de eu falar do outro. Não sobra tempo de eu querer entender as escolhas do outro. Cada um tem a vida que merece e tá tudo certo. Se aquela pessoa escolheu aquilo para ela e ela não te perguntou, boca fechada não entra mosca. Dê a sua opinião somente quando você for chamado para dar a sua opinião. Ah, mas é uma crítica construtiva. A pessoa quer? A pessoa precisa estar aberta para receber essa crítica construtiva. Essa pessoa precisa estar entregue e querer realmente ser transformada. E é isso que tem acontecido na minha mentoria com as mulheres. Eu pergunto, posso te falar? Pode, vai doer. Mas eu estou ali para treinar essas mulheres. É diferente de quando eu estou me relacionando com uma pessoa e eu quero ensinar ela a criar um filho, eu quero ensinar como é que faz. Cada um faz como quer. Só que todas nós teremos as escolhas, todas as nossas escolhas terão uma consequência. Então, nós colheremos o resultado das nossas escolhas. Então, qual é o estágio que você está? No 1, que toma como um remédio, quando eu preciso eu vou lá e tomo, né? Engulo aquilo, mas porque eu tô precisando. Tomo como uma farinha seca, né? Leio a Bíblia como uma farinha seca. Quem come uma farinha sem tomar nada, que fica aquela tudo embuchado, porque me disseram que eu tenho que ler a Bíblia. Ou é um prazer, já tá nesse nível. E saiba que esses estágios, eles acontecerão. No começo, eles acontecerão. Você vai ler, eu ainda leio. Gente, eu sou, né? Muita gente acha que eu tô há anos na fé. Eu não tenho nenhum ano nessa fé. Mas veio numa intensidade muito grande, porque Deus é muito maravilhoso, né? Então, vai ter momentos que eu leio e vou dizer, tá, mas o que eu li? Lê de novo, ok. E agora, disso daqui, o que eu posso pôr em prática no meu dia hoje? Uma frase, uma palavra, isso que eu li hoje, o que eu posso aplicar na minha vida? E é na minha vida, não é na do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu amigo. É na minha. Porque sou eu, quando eu leio, sou eu que estou sendo tratado. Eu não tenho que pensar no outro. Pode vir, Deus vai trazer nomes? Sim, mas antes de pensar em curar a vida do próximo, cure a sua. Última ação de hoje. Se você ainda não o fez, sonhe com o seu crescimento espiritual. Daqui a 10 anos, seja específica. Submeta seus sonhos à oração. Converse com Deus sobre eles regularmente. A ação. Que passo específico dará em direção ao seu sonho para daqui a 1 ano? E a outra pessoa, deixe que uma mulher de oração a ajude a alcançar o seu objetivo. E essa semana eu falava com uma amiga o quanto a gente precisa ter uma intercessora. E ontem a pastora falou sobre isso também, além de um líder espiritual. A gente precisa ter alguém acima de nós como líder. Nós precisamos ser liderados. E no caso da igreja, é o pastor, é o padre, é alguém que está acima de nós em nível espiritual. De receber dons mesmo de Espírito Santo, porque isso é um dom, pastorear, né, levar uma igreja, comandar uma igreja, liderar uma igreja, é um dom. Mas o quanto a gente precisa estar cercado de pessoas que nos ajudem, e de preferência mulheres, que nos ajudem com essa oração para a gente chegar no nosso objetivo, nos mostrando qual é o caminho que a gente deve percorrer e seguir. E aqui eu quero deixar um desafio para vocês, já que nós estamos no último dia de novembro, entrando no último mês do ano, dezembro de 2022. Eu quero te desafiar a escrever nesse dezembro, que é um hábito, né, do ser humano de encerrar um ano. Isso é algo que a gente cria, né? Porque a gente pode começar a vida o tempo inteiro, mas tem isso muito forte de encerrou o ano 2023, eu vou começar com chave de ouro, com o pé direito. Eu te desafio a escrever nas tuas metas esse teu crescimento espiritual, essa tua conexão com Deus.
O que você quer para 2023? Como você está? Está bom ou dá para melhorar? Você quer mais ou quer continuar no mesmo nível? Eu creio que a gente sempre pode muito mais. Mesmo quem está muito elevado na fé, mesmo quem está, né? Quem acha que está no topo, sempre tem muito mais. Não se limite, né? Não se coloque um teto, porque quando a gente coloca um teto, a nossa cabeça vai bater nesse teto e a gente vai estar se limitando. Então, ouse criar uma meta maior, atingível, mensurável, possível. São as metas SMART, ela precisa ser específica. O que eu vou fazer todos os dias? Eu vou ler 5 minutos. Gente, que seja 5 minutos do seu dia. Eu vou dobrar o meu joelho, eu não vou mais orar sentada, não vou mais orar deitada, eu não vou mais orar de qualquer jeito. Eu vou preparar esse momento. 5 minutos do meu dia, eu acordo às 7. Eu vou acordar às 10 para 7, vou levantar, vou no banheiro, fazer minha higiene e eu vou dobrar o meu joelho e eu vou me conectar com Deus. Você tem 5 minutos para Deus? Porque Ele tem 24 horas do dia dele para ti e para mim. Então, se determine a fazer diferente. E eu vou bater na tecla. Não espere resultados diferentes fazendo a mesma coisa de sempre, porque não vai vir. Isso é loucura. Isso é loucura, não virá. Mas eu quero ter conexão com Deus, eu quero ter comunhão com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Quer? Busque. Está disponível para todos nós. Isso é um direito que nos foi dado. Então, organize, escreva. Para o nosso cérebro é muito bom escrever. Releia. Muitas vezes a gente... Anteontem eu mandei para uma amiga minha querida, não sei se ela tá aqui na live ainda, a Catherine. A gente estava vendo de comprar as nossas agendas e eu tava relendo a minha agenda desse ano e eu encontrei na primeira página 2 coisas, tem muito mais, mas 2 coisas muito fortes e impactantes para mim que aconteceram nesse ano, exatamente do jeito que eu escrevi, o mês que eu escrevi, eu nem me lembrava mais que eu tinha escrito. Então, o quanto que, quando a gente escreve, fica no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. E quando eu decidi isso, né, que eu queria, por exemplo, uma das minhas metas era lançar o meu livro em maio de 2022. E o que aconteceu? Lá em março, quando Deus falou comigo, dia 31 de março, eu pensei, tem que ser em maio. Mas eu não me lembrei que eu já tinha escrito isso lá em janeiro. Não me lembrei. E aconteceu. Então, quando a gente escreve, a gente reafirma para o nosso cérebro e fica mais fácil, fica mais palpável e fica mais real e acontece. Então, escrevam, se determinem a ter metas novas para 2023 e que dentro dessas metas de corpo perfeito, de abundância, de prosperidade, de dinheiro, de saúde, esteja a sua conexão com Deus. Porque saiba que todas essas outras coisas virão. Quando eu começo a ter conexão, intimidade com Deus, ler e cumprir a palavra, todo o resto me será dado. Não faltará água, não faltará comida, não faltará sol, não faltará nada do que eu preciso, porque Deus nos prometeu a vida em abundância, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Certo, mulheres abençoadas, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de quarta-feira. Que todas nós tenhamos uma quarta-feira muito abençoada em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a cada uma e a extensão de vocês, que são os lares, que são as famílias, que são a casa de vocês. Que Deus permaneça dentro de cada um, que o Espírito Santo fique dentro do coração de cada uma durante esse dia inteiro, durante toda essa semana, e que vocês, cada uma, busque com toda a sua força, com toda a sua vontade, essa intimidade com Deus, que ela é maravilhosa. Quando a gente vive sobre a graça, quando a gente vive sobre tudo que eu vou fazer, eu dobro meu joelho e eu peço. Tudo que eu preciso resolver, eu entrego nas mãos de Deus e faço a minha parte. E geralmente a minha parte é esperar, acalmar o coração e deixar que Deus vai fazer. Eu creio e eu profetizo isso na sua vida.
aguarde, espere de todo o teu coração, entregue para Ele o maior problema que você tem e deixe Ele agir. Não interrompa os planos dele. Não faça andar em círculo no deserto. Atravesse esse deserto atrás de Jesus. Ele sabe de todas as coisas, mas a gente precisa acalmar o nosso coração, porque as respostas virão. Esteja com os olhos é bom, né? Com os olhos e com os ouvidos e o coração abertos para ouvir a resposta que você está pedindo. Muitas vezes a gente pede e depois esquece de ficar atento aos sinais, às pessoas que aparecem na nossa vida e vêm nos dar a resposta que a gente pediu. Deus não vem mais à Terra como uma pessoa, mas Ele vem através das pessoas falar com nós. Muito bom ouvir você, você é luz, Nath. Glória a Deus por isso. Eis-me aqui, Senhor, me usa cada vez mais, é o que eu tenho pedido todos os dias. E ontem a pastora falou sobre isso, o quanto a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede. Porque pediu, eis-me aqui então, dizendo que pode me usar, Ele vem com tudo. E aí a gente tem que largar a nossa vontade. A gente tem que vir aqui toda semana fazer live, mesmo sem ter vontade. Eu sempre falo isso pra vocês. A vontade, eu amo estar aqui depois que eu estou. Mas a minha vontade na terça-feira de noite é, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer. Eu tenho tanta coisa, mas Deus diz, vai, ide e levai o evangelho. Porque é isso que eu tô fazendo aqui, trazendo conhecimento da palavra do evangelho. Obrigado pelas palavras abençoadas, tu é luz. Obrigada, Lu, querida. A Lu nem sabe o quanto ela me impulsiona, o quanto ela me mantém com esse propósito de estar aqui com vocês. É muito bom saber que tem pessoas que estão me esperando, que me colocaram já nessa rotina matinal, que me colocaram já nessa rotina de busca a Deus. E eis-me aqui, me usa o quanto o Senhor quiser me usar, porque é difícil largar a vontade da carne, mas quando a gente se propõe a viver sobre a graça, às vezes, muitas vezes, a gente abre mão da nossa vontade, do que a gente tem vontade de fazer e faz o que Ele manda fazer. No momento, às vezes, a gente não entende, né? Ai, por que eu tô abrindo mais uma turma de mentoria? Ai, nesse final de ano, nem preciso, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu disse, eis-me aqui. Um beijo grande e fiquem com Jesus.